Bom dia, irmãos. Nós vamos iniciar a nossa aula aqui na sala do templo. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. E a semana passada nós encerramos os 3 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Não abordamos o ministério de João Batista, mas dá uma olhadinha rápida lá. Lucas capítulo 1, nós temos a predição do nascimento de João Batista, a predição do nascimento de Jesus, temos o cântico de Maria, temos o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias. Então, os capítulos mais longos são 80 versículos do capítulo 1 de Lucas. No capítulo 2, nós temos aí o nascimento de Jesus, versos de 1 a 20, Jesus nasce em Belém, e os anjos são os primeiros a fazerem a visita à manjedoura onde Jesus nasceu, os pastores. No versículo 21 de Lucas, capítulo 2, nós temos 3 obrigações que precisavam ser cumpridas, Jesus como judeu. A primeira delas, Jesus precisava ser circuncidado ao 8º dia. A circuncisão de Jesus, porque esse era o sinal externo de que Jesus Cristo era judeu. Tá certo? Por isso que nós, presbiterianos reformados, nós substituímos a circuncisão pelo batismo infantil. O batismo infantil não salva a criança, não é regenerativo. O batismo infantil é um sinal de que o filho do crente, por ser filho do crente, ele faz parte da igreja. Faz parte de uma aliança que Deus fez com Abraão, chamando ou dando a responsabilidade para os pais, na figura de Abraão, de ensinar a Bíblia às crianças, de ensinar a lei para as crianças, e ao mesmo tempo, esse sinal externo, que é a circuncisão, que identifica que aquela criança faz parte do povo de Israel. Tá certo? Jesus, ele não foi circuncidado porque ele creu que ele era um bebê de 8 dias, não podia crer. Jesus também não podia aceitar Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, né? A circuncisão era um ato de identificação. Segunda coisa que acontece, versos 22 a 24, nós temos 2 obrigações, duas leis. A primeira, a lei da circuncisão. Segunda, a lei da purificação. A mulher, Maria, ela tinha que ir ao templo depois do resguardo, é assim que a gente usa, né? Para cumprir a obrigação de ser purificada, de ser declarada purificada. E a terceira coisa que é cumprida aqui é a questão de que Jesus Cristo, ele era o filho primogênito. E todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Se fosse menino, o prazo era de 40 dias. Se fosse menina, 80 dias. Veja como as mulheres sofrem, né? Mas era assim, está lá em Levítico. O primogênito, sendo homem, ao 40º dia deveria ser apresentado para o sacerdote. A menina, sendo a primogênita, 80 dias. Me pergunta por quê? Não sei. Deus não explicou. Está lá na lei. Veja que no versículo 23, aí de Lucas 2, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será o quê? Consagrado. Não era só gente, não, era bicho também. Boi, novilha, cabrito. Sendo primogênito, deveria ser o quê? Consagrado ao Senhor. Veja que no versículo 24, o sacrifício que foi oferecido foi um sacrifício de pobre. Porque José e Maria eram pobres.
Pobre não tinha novilho para matar. Pobre não tinha cabrito, tinha 2 pombas, 2 rolinhas, ou 2 o quê? Pombinhos, oferta de pobre. Tá certo? Agora, no capítulo 2, 25 até 35, nós temos o quê? O cântico de Simeão. Simeão, ele era um crente. Diz o texto do versículo 25, que ele era um homem justo, piedoso, que estava aguardando a consolação de Israel. O que era aguardar a consolação de Israel? Versículo 25. Ele estava aguardando que o Messias, o quê? Nascesse. E diz o texto sagrado, veja aí, que o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. E o Espírito Santo, versículo 26, revelara para ele que ele, antes de morrer, ele veria quem? Cristo, o Senhor. Isso serve para você também, tá? Se você não é crente, antes de morrer, você precisa conhecer a Cristo, porque senão você vai para o beleléu. Você precisa conhecer a Cristo. Você precisa receber a Cristo antes de morrer. E é tão interessante porque, impelido pelo Espírito Santo, diz aí no texto, versículo 27, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Essas coincidências, né? Ele foi ao templo justamente quando Maria e José estavam ali cumprindo os compromissos da lei. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei estava ordenada, o que Simeão fez? Simeão o tomou nos braços e louvou a quê? A Deus, dizendo. Então ele louva a Deus. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, que é Israel. Aí a mãe estava ali, junto com o menino, e Simeão abençoa e diz a Maria, mãe do menino. Isso não é coisa para dizer para a mãe, mas ele disse. Não disse para o pai, disse para quem? Para a mãe. Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o quê? Levantamento de muitos de Israel. Uns vão aceitá-lo e outros vão o quê? Rejeitá-lo. Muitos receberão a vida eterna, muitos receberão o quê? A condenação eterna. Segundo lugar, ele será alvo de contradição. Ele vai ser perseguido, ele vai ser questionado. Tá certo? E por fim, versículo 35, o que diz aí? Também uma espada traspassará a sua própria alma para que se manifeste os pensamentos de muitos, o quê? Ele vai morrer. Já pensou um negócio desse? Simeão disse isso para Maria quando? Quando o menino ainda era um recém-nascido. A sua vinda mudará a história. A história de muitas pessoas. A sua vida será uma vida de oposição. E a sua vida será uma vida de sofrimento. Ele veio para morrer. Uma espada o traspassará. Lembra que quando Maria está olhando para Jesus na cruz, Jesus olha para Maria e diz para o João, eis aí está o teu filho. Maria participou e viu e contemplou o sofrimento de Jesus na cruz. Agora, irmãos, todos nós sabemos que Jesus também, que Maria também viu Jesus ressuscitado, que os irmãos de Jesus se converteram a Jesus, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e que as primeiras reuniões de oração foram feitas na casa de Maria. Provavelmente ela já era viúva nesse tempo. Tinha outra Maria, que se chamava também Maria, a mãe de Marcos.
36 a 38. Vamos ler aí, Lucas 3, 36 a 38. O que diz? Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casaram. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui nós temos uma mulher que era viúva, uma viúva, vou chamar de velha não, né? Idosa. Uma viúva fiel, que não se casou, porque havia uma lei em Israel. Hoje essa lei não está muito em vigor, não. Como diz a irmã aqui, quando o marido morre, vira a página. Mas lá em Israel tinha aquelas viúvas que quando ficava viúva não casava mais de novo, não. Ela ficou viúva, 7 anos de casamento, ela ficou viúva. O que ela fez? Não casou mais. Essa cultura também se repete lá na Coreia. Porque eles entendem que casamento é um só. Essa semana eu estava vendo a biografia de uma mulher nos Estados Unidos, que ela estava no 19º casamento. Pensa numa mulher abençoada. 19º casamento. Ana não. Ela estava servindo a Deus no templo, com oração, com jejuns. Não era uma viúva amargurada, né? Ficou viúva, depois de 7 anos de casado. Estava curtindo o seu luto, mas o luto, a dor da perda, diz o versículo 37, que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e, o quê? Orações. Então, irmãos, as tristezas da vida, né? As tristezas da vida não podem impedir a gente de adorar Jesus. Eu estou vendo a Aninha aqui. Dá um sorriso, Aninha. Sua mãe distribuía doce. Eu estava lembrando da Dona Maria e achei lá, na minha geladeira, um restinho da última ambrosia que ela me deu. Eu acho que ela está lá no céu agora, fazendo ambrosia para os anjos. Eu sei que a dor do luto é triste. Mas sua mãe está lá com o Kirinovski, meu amigo. E nós vamos para lá um dia, tá? Fica triste. Certo, Kleber? Ela era especial. Especial. E essa semana eu estava vendo as fotos dela, de Dona Maria. Mas ela está com Jesus. A gente chora, que o luto é necessário. Mas a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu estou sentindo uma coisa esquisita, porque mais são os crentes que já foram quando eu cheguei aqui, do que os que estão aqui. Estou ficando preocupado. Sabe aquele cara que mora na vila e vai morrendo gente das casas ao lado e só falta dele? Eu estou preocupado. Mas Ana estava lá no templo, viúva, servindo ao Senhor, adorando o Senhor. E diz o texto, versículo 38, que chegando naquela hora dava o quê? Graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Era uma viúva velhinha missionária, não parava de falar de Jesus. Eu me lembro muito da Marieta. Marieta, que é a irmã da Mercedes e da Marinalva. E a Marieta, cadê ela? Está aí? Marieta ia pregar nos ônibus e ficava brigando com o motorista. Porque ela dava o evangelho de João, o cara não recebia, ela brigava. É assim, Marieta? Briguenta. Então, Marieta, você é a nossa Ana aqui, tá? Continue falando de Jesus, até morrer. Tá certo? Quando você estiver enterrado assim, eu vou botar o evangelho de João na sua mão. Se eu for para o seu enterro, se eu for para o meu. Breve.
A morte é um mistério. Vi essa semana uma menina de 28 anos morreu, modelo. 28 anos. A morte não escolhe. A morte é democrática, né? Tem esse negócio de idade, não sei o quê. Deus chama a qualquer momento. Mas isso não tem nada a ver com a aula de hoje. Nosso tema aqui é compaixão. Capítulo 3. Aí tem o menino de Jesus em Nazaré. Encerra a adolescência de Jesus. Capítulo 3, a pregação de João Batista. Aí vem o batismo de Jesus. Capítulo 3, versículo 23 a 38, a genealogia de Jesus. Capítulo 4, a tentação de Jesus. Aí, capítulo 4, a partir do 14, Jesus começa o seu ministério. E aonde ele vai começar o seu ministério? Justamente pregando na cidade de Nazaré. E lá ele é rejeitado. É rejeitado. Depois, ele faz a cura do endemoniado em Cafarnaum. Depois ele cura, versículo 38 a 39, a sogra de Pedro. E você sabe que Pedro ficou tão chateado porque ele curou a sogra dele, que o negou por 3 vezes. Era para a sogra ter morrido. Aí Jesus foi e curou. Foi isso ou não? Tem gente que faz essa leitura, né? Mas não está nisso. Que ele curou. E depois, versículo 40 e 41, Jesus fez muitas outras curas. E depois Jesus vai para o deserto. Capítulo 5, aí começa o ministério de Jesus, a pesca maravilhosa, o chamado de Pedro, dos apóstolos. Depois a cura de um leproso. E vai, capítulo 6, nós temos uma síntese do Sermão do Monte. São os princípios de Jesus do reino. Lá em Mateus é capítulo 5, 6 e 7. Em Lucas, somente o capítulo quê? 6. No capítulo 7, é onde que eu quero chegar, nós vamos trabalhar a questão da compaixão. A compaixão de Jesus. Alguém já disse que a maior crise que nós enfrentamos hoje no mundo é a ausência de compaixão. Martin Luther King diz: ao longo do caminho da história, uma das maiores tragédias do homem tem sido o seu limitado interesse pelo próximo. O que é compaixão? Eu já expliquei aqui no culto. O que é compaixão? Compaixão é uma palavra que significa sofrer com o outro, ou ter simpatia ou empatia com a dor do outro. A expressão é compadecer-se, colocar-se no lugar do outro. No grego, a palavra compaixão está ligada à afeição interior, a um sentimento que está nas nossas entranhas. É sentir realmente nas entranhas compaixão, misericórdia. E é tão interessante, porque a compaixão, à luz do Evangelho, é a motivação missionária da igreja. Jesus, ele é o nosso modelo de compaixão. Vamos abrir a Bíblia lá, por favor, em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. O que diz lá? Vamos ler juntos? O que diz? Porque não temos sumo sacerdote que não possa o quê? Compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem o quê? Pecado. Ou seja, é impossível que Jesus não possa compadecer-se do seu sofrimento. Tudo que você sente de sofrimento, Jesus o quê? Sente. Então, quando você está em crise, você diz: Deus não se importa comigo, Deus não está nem aí para mim. Para de besteira. Ele sente. Ele sente. Quando Jesus, ele perdeu o seu amigo
e Marta e Maria vieram ao encontro dele, diz que Jesus o quê? Chorou. Chorou. É Deus chorando, Deus chora. E Deus diz que Ele recolhe a lágrima de todo crente num odre. Ou seja, Deus valoriza a nossa dor, o nosso sofrimento. Mas há uma promessa também que no céu Ele vai enxugar dos nossos olhos todo o quê? Então Ele vai acabar definitivamente com o choro. Só vai ter alegria. Por isso que o crente que chora muito é bem-aventurado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas choram pelos motivos certos. Chora pelos seus pecados, chora pelos pecados dos outros, chora pelas necessidades dos outros. Mas que aqueles que choram, porque chora só egoisticamente, esse nem vai para o céu. Mas vamos lá. Eu disse aqui, vou repetir. Você tem compaixão no seu coração? 3 critérios para você avaliar se você tem compaixão. Primeiro, é se você se preocupa com o outro, você é indiferente com a dor do outro. Se você é indiferente, primeiro você é psicopata. Todo psicopata, ele faz o outro sofrer e não sente a dor do outro. Jesus conta aquela história do homem que foi assaltado na estrada, a parábola do bom samaritano. Todos passaram, viram, mas não o quê? Se envolveram. Foram indiferentes. Se você tem compaixão, se você tem a compaixão de Jesus, você não é uma pessoa indiferente ao sofrimento das pessoas que estão ao seu lado. Ao seu lado. Segundo critério. Você é uma pessoa que não faz nada pelo outro. Além de indiferente, você é inerte. Sabia disso? Sabe aquele sujeito que vê tudo, mas não faz nada? Conhece gente assim? Você. Você vê tudo, mas não sente e não faz nada. A igreja está cheia de gente assim. Tive fome, tive sede, estava doente, não fosse me visitar, estava preso, não fosse visitar. Estava sem roupa, você não me deu roupa. Estava com frio, você não me deu veste. A gente vive um mundo da indiferença. Aliás, hoje nós vivemos uma sociedade indiferente. Eu estava vendo essa semana a crítica do prefeito e do pessoal que trabalha com os moradores de rua. Todo mundo se preocupa com o morador de rua, desde que não venha morar perto de casa. Já notou isso? É assim. Eu me preocupo muito. Desde que? Não, meu irmão. Tem desde que? Quem tem compaixão, faz. Compaixão não é um sentimento. Compaixão é ação. Terceiro lugar. Toda pessoa que não tem compaixão, ela é uma pessoa crítica. Ela é crítica porque não recebe compaixão. Ela é crítica porque a igreja não tem compaixão. Ela é crítica porque ela é doente. Todo crítico é doente. A Bíblia fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então todo crítico é um frustrado. Ele cobra do outro o que ele não dá para ninguém. Jesus viveu debaixo de crítica. Onde Jesus chegava? Jesus ia para o templo, tinha crítica de plantão. Jesus ia ensinar na sinagoga, que tinha crítica. Jesus ia ensinar na montanha, tinha crítico. Onde Jesus ia, tinha uma turminha da crítica, para avaliar o que ele dizia, o que ele falava, o que ele sentia.
E havia aqueles que eram críticos e que faziam, então, pegadinhas com ele. Perguntaram para Jesus, como é que se resume a lei e os profetas? Jesus falou assim, amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o próximo como a si mesmo. Aí o cara diz, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E a gente sempre pensa que o meu próximo é aquele que precisa de mim, não. O meu próximo sou eu. Eu sou o próximo daquele que está passando o quê? Necessidade. Eu vou explicar isso no culto das 11. Fica aí para você ficar em crise. Tá certo? Hoje você vai se converter. Porque, irmãos, todo mundo quer fazer as coisas com o dinheiro dos outros. Todo mundo quer que os outros façam. Faça você. E pare de criticar os outros. Quem é você para criticar? Quem constituiu você juiz para avaliar a vida dos outros? A motivação dos outros? Tá certo? Fica zangado não. É só para você. 3 critérios. Para ver se você tem compaixão. Primeiro, se você é uma pessoa o quê? Indiferente. Segundo, se você é uma pessoa que faz alguma coisa pelo outro. Terceiro é se você é uma pessoa crítica. Você cobra, fala, mostra, aponta, pá. Vamos lá. Capítulo 7. A cura do servo de um centurião. É muito interessante esse texto. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que ele viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno que se faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa? Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porém, porque também eu sou sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e outro vem, e outro ele vem. E o meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, lhes disse, afirmo-lhe que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o quê? Curado o quê? O servo. Aqui nós temos a compaixão de Jesus por um servo doente. Isso aqui é a cura que foi pedida. Veja que esse servo era servo de um centurião. E o que era um centurião? Centurião romano era uma autoridade policial que morava na cidade de Cafarnaum. Ele não era judeu. Ele era um centurião romano. Mas esse centurião romano, ele se fixava lá na cidade de Cafarnaum com a tropa de 100 soldados. E todo centurião deveria ser uma pessoa de ética ilibada e de boa reputação na sociedade. Os judeus lá de Cafarnaum pedem a Jesus que cure o servo do centurião. Não foi o centurião que pediu, não. Foi o servo. Veja aí, por favor, no versículo 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. E aí foi esses anciãos pedir a Jesus para que Jesus curasse o servo do centurião. Veja os argumentos que são usados.
ele é digno que lhe faça o quê? Isto. Então ele é uma pessoa boa. Atende ele porque ele é gente boa. Segundo, ele é amigo do nosso povo. E foi ele que construiu o quê? A nossa o quê? Sinagoga. Muda os artistas, mas o enredo é o mesmo, né? Faz o bem para esse homem aí, que esse homem é de bem, ele ajudou a gente. Ele é uma autoridade romana, mas ele não é contra os judeus. E ele, Jesus, ó, construiu a sinagoga. Essa sinagoga que tem em Cafarnaum aqui, foi ele que construiu. Deu uma oferta, ó. Jesus, então, foi com eles. Foi à casa desse centurião. E o centurião disse para Jesus, né? Já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres o que na minha casa. Aqui nós temos algumas lições. Eu vou explorar aqui, porque eu quero chegar no ponto final. É que Jesus atende o pedido dos judeus e recebe um recado do centurião. E esse recado vem com 3 confissões. Primeiro, não sou digno. Significa que o oficial, ele era humilde. Ele reconhece que Jesus Cristo é mestre. Ele chama Jesus de mestre, de Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Versículo 7, veja lá. Ele crê na palavra e na autoridade de Jesus. Ele diz: por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será o quê? Curado. O Senhor é tão poderoso que eu só preciso vir na minha casa. Não, manda daí. O homem era crente mesmo. Terceira coisa. Versículo 8. Vamos ler juntos o que diz? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o quê? Faz. Ou seja, o Senhor não somente tem autoridade, mas o Senhor tem também o quê? Poder para fazer o milagre, para curar o quê? O meu servo. Jesus então se admira, faz um elogio. Veja no versículo 9, afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Não achei em Israel. Achei no centurião o quê? Romano. A mesma coisa Jesus fala para aquela mulher Ciro-fenícia. Lembra lá de Mateus 15? Ó mulher, grande é a tua fé. A fé de uma mulher Ciro-fenícia. Jesus então cura. E Jesus então, versículo 9, admira-se das palavras do centurião e testemunha. Nem mesmo em Israel achei como esta, fé como esta. E o que é que nós aprendemos aqui, gente? É que a verdadeira fé, ela se fundamenta na pessoa e na palavra de Jesus. É impossível você acreditar em Jesus e não crer na sua palavra. Ele diz assim: eu creio que tu és poderoso e que se o Senhor der uma ordem aí, o meu servo será o quê? Curado. Por que a gente ora a Deus? Pai nosso que está onde? Nos céus. Porque é lá dos céus, na sala do trono, que Deus o que dá? O que? As ordens. Então a oração serve justamente para a gente pedir para Deus que Ele ordene. E para que a gente creia que Ele vai ordenar, é porque nós cremos que Ele é poderoso, Ele tem autoridade para ordenar e Ele pode fazer. Ele pode fazer. Veja no versículo 10, o que é que diz? E voltando-se para casa, os que foram enviados, encontraram o servo o quê? Quando foi que aconteceu a cura? Não sei.
quando eles chegaram, aquela comitiva que foi lá encontrar Jesus, foi justamente quando o homem fez essa declaração de fé. Vocês estão desanimados. Mas vamos lá. O que é que Lucas está querendo nos ensinar aqui? A compaixão de Jesus. Versículo 11. No outro dia, depois de dormir, acordar, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos, numerosos o quê? Multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, desde que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se e disse o quê? Não chores. A compaixão de Jesus por uma viúva. Essa cidade de Naim ficava a 40 quilômetros de Cafarnaum. Ele provavelmente chegou na cidade de Cafarnaum ao entardecer. Porque velório bom, defunto bom, a gente enterra 5 horas, não é isso? 16 horas, 17 horas. Não é assim geralmente os enterros, né, no final da tarde? Só quando ao entardecer, ele vai entrando na cidade. Diz o texto que ele foi ali e encontrou aquele funeral, aquele, que é o nome que se dá? Cortejo fúnebre. E a primeira coisa que Jesus vê ali é a viúva. E ele tomado de compaixão. Primeiro porque era o filho único. Se ela era viúva, ela não tinha marido. Pela lei de Israel, o filho único é quem vai cuidar da viúva agora. Agora ela perde o quê? O filho único. Então ela vai ficar sem marido e agora sem alguém para que cuidasse dela. Então Jesus se compadece e ela está chorando, desesperada, porque perdeu o marido e porque perdeu o quê? O filho. Jesus então diz para aquela mulher: não chores. Suas palavras são um consolo para a mãe triste e sem esperança. Segundo, Jesus diz para o defunto. Agora Jesus não diz mais para a mulher. Jesus gosta de conversar com o defunto. Chegando, tocou o esquife e parando os que conduziram, disse a quem? Ao jovem: jovem, eu te mando o quê? Levanta. Então ele disse para a mulher: não chores. Ele diz agora para o defunto o quê? Levanta. Jesus só usou uma palavra de ordem para o rapaz. Ele se levantou, começou a falar, e Jesus chega ao objetivo da sua compaixão, versículo 15. Lê comigo o versículo 15, por favor. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o quê? Presta atenção, uma lição muito importante. Quando a gente fala de compaixão pelas pessoas, a gente fala de restituir para as pessoas aquilo que ela perdeu. Está entendendo? Às vezes a pessoa, ela precisa de compaixão porque ela perdeu o quê? Perdeu o prazer pela vida. Estou falando de coisas, né, na área emocional, na área assim. Então, movido de compaixão, Jesus resolve o problema da mulher para que aquela mulher fosse restituída na sua alegria de viver. Ela foi restituída, teve o seu filho restituído, consequentemente ela teve restituída a sua alegria de viver, ela teve restituído o quê? A sua providência, o seu cuidado. Jesus deu para ela tudo que a morte tirou dela.
Isso é o quê? Compaixão. Compaixão. Irmãos, tem muita gente na igreja, por isso que crescem esses pastores coach aí. Muita gente que com autoimagem muito negativa e sem atitude. Certo? Às vezes o cara não tem problema, ele é o problema. Eu digo isso no meu aconselhamento, que é um aconselhamento rápido e confrontativo. Eu não tenho paciência. Porque na vida a gente tem duas opções. Ou a gente é aluno, ou a gente é vítima. Se você é vítima, então fica aí se vitimizando. Você é vítima. Ou você entende que o que acontece com você é para o seu o quê? Aprendizado. Você é um aprendiz. O que isso que está acontecendo na minha vida, o que é que Deus quer que eu aprenda com isso? Você é o quê? Um aluno. Veja a vida de Jó. Você lê a vida de Jó. Jó sofreu por 12 anos. Jó perdeu num só dia os filhos todos. Você já pensou um pai e uma mãe enterrar 10 filhos num dia só? Ele perdeu os seus bens, depois ele perdeu a sua saúde. Dizem que Jó teve quase 60 tipos de doença num corpo só. Você tem uma enxaqueca e já quer morrer? Jó teve umas 60. Ele sentou no montudo da cidade, fica raspando a sua pele com um caco de telha. E o pior, foram 3 amigos conversar com ele. E 3 amigos só para fazer teologia da desgraça. A coisa já está ruim. E vão seus amigos lá conversar com ele para fazer. Você está contando, é pecado, Jó. Tem alguma coisa na sua vida. Você está sofrendo assim, porque você traiu sua mulher, você fez isso, você não deu dízimo. Você está passando por isso. Você já notou que tem gente que gosta de estudar o sofrimento, explicar o sofrimento do outro? O livro de Jó foi escrito, está na Bíblia. Você lê o livro de Jó todinho, do princípio ao fim, e Deus não explica porque Jó sofreu. Por que Jó sofreu? Não tem explicação. Mas Jó sofreu para ensinar 4 lições. Primeiro, Deus quer que Jó conheça o Deus que ele tem. Por isso que ele termina o livro dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Então Jó conheceu, ele aprendeu. Ele aprendeu com o sofrimento. O que significa? Ele foi um aluno. Um aluno. Ele aprendeu que o Deus dele é o Deus que dá. Tudo que a gente tem é Deus que dá. Ele aprendeu também que o Deus que dá é o Deus que tira na hora que ele quiser. Tira marido, tira filho, tira dinheiro, tira emprego, tira tudo, saúde. O Deus que dá é o Deus que tira. O Deus de Jó é o Deus que preserva. Diz para Satanás: pode tirar tudo dele, você só não tira a vida. Porque Deus é o dono da vida. Tá certo? 4ª lição: o Deus de Jó é o Deus que restitui. Porque depois de 12 anos de sofrimento, Deus restituiu a Jó tudo que ele havia o quê? Perdido. Restituiu. Tudo, em dobro. Só não os filhos. Porque filho a gente não perde. Os filhos que a gente tem são de Deus. Quando morre aqui, vai para o Pai celeste. Mas Deus deu para ele 10 filhos. E as meninas que nasceram eram muito mais bonitas do que as outras. Tá certo? Está lá, Jó 42, lê o livro, gente. Deus restituiu tudo para Jó. Porque é o seguinte, aqueles amigos, você sabe que quando a gente está na boa, os amigos vêm, não vêm? Vem para churrasco, vem não sei o quê. Você é o cara. Quando você está na dureza, todo mundo foge. Fulano é complicado. Mas Deus, quando restitui,
restitui Jó em tudo, até aqueles amigos. E os amigos dele só não foram punidos porque ele intercedeu pelos amigos. E Deus restituiu quando ele orava pelos seus amigos. Então, gente, a compaixão de Jesus é uma compaixão que restitui. Amém? Então seja uma pessoa, restitui na vida das pessoas. Deus quer usar você para restituir a alegria de alguém. Certo? Quando a gente fura um poço lá do sertão, restitui a alegria de viver, esperança para aquela turma. Quando você pega aqui uma bolsa do Mackenzie EAD, que o cara estuda, vira outra pessoa. Então seja uma pessoa usada por Deus compassivamente para restituir. Rapidamente, agora vamos para o outro, não nos dá tempo. João envia mensageiros a Jesus. Versículo 18. Vamos ler juntos? 7:18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar o quê? Outro. João Batista aqui está preso. Foi preso por Herodes. E ele estava numa masmorra lá perto do Mar Morto. João Batista está velho, está esquecido. João Batista está em crise. Você conhece gente crente que quando fica velho ou passa por uma situação, fica em crise? Quais foram os maiores testemunhos que Jesus recebeu? Foram os testemunhos de quem? João Batista. João Batista disse para Jesus assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? A turma se reuniu e disse: João Batista, tu não és um Messias não, cara. Olha o seu ministério aqui. Todo mundo sai de todo lugar para ouvir seus sermões. E sermão de arrependimento. Ele diz: não, eu não sou o Messias. Eu sou aquele que estou preparando o caminho do Messias. Eu não sou digno de desatar o quê? As suas sandálias, as correias das suas sandálias. João Batista deu testemunho de Jesus. Quem foi que batizou Jesus? Hein? João Batista. E quando João Batista batizou Jesus, ele ouviu uma voz do céu: este é o meu filho amado, a quem me compraz. A ele ouvi. João Batista, então, foi a maior testemunha que Jesus Cristo veio. Mas está velho. Está numa crise, está isolado, triste. Aí ele manda, veja lá, versículo 19. Enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Presta atenção, essa pergunta poderia ter sido feita por qualquer momento por João Batista. Concorda comigo? Quem concorda comigo diz sim. Porque João Batista sabia quem era Jesus. Sabia ou não sabia? Mas agora está em crise. Fui para o cemitério, fiz, rapaz, um funeral bonito, um crente amigo meu. Aí eu entrei no carro e eu falei: e se não tiver céu? E esse cara for para o inferno? Entrei em parafuso. Quem é que não passou por crise na fé aqui? Levanta a mão. Todo mundo passa por crise. João Batista passou por uma crise. Ele desconfiou que Jesus Cristo era o quê? O Messias. O que é que João Batista está precisando, gente? Compaixão, né? João Batista está profetizado lá em Isaías 40, consolai e consolai o meu povo. Ele agora está completamente o quê? Desconsolado. Coitadinho. Lembre-se disso, quem já consolou muito, às vezes na igreja está precisando de quê? De consolo. Quem já deu muito,
está precisando agora de receber. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Versículo 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? O que Jesus Cristo faz? Hein, gente? Naquela mesma hora, diante daqueles que foram enviados por João Batista, o que Jesus faz? Jesus curou o quê? Muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos o quê? Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes, e os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E aí diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo o quê? De tropeço. Vai lá, fala com João que ele continue firme, que eu sou eu mesmo. Eu sou aquele que vou batizar com o Espírito Santo e com fogo. João diz: eu batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu. Jesus tem compaixão de João ou não tem? Compaixão, porque João estava vivendo um momento que de crise. Depois eu vou continuar dando outros exemplos. Tá certo? Então que você aprenda a ser compassivo, a ter a compaixão de Jesus. Vamos, por favor, ficar de pé e vamos orar. Eu queria que você, se você puder essa semana, ler o Evangelho de Lucas, pega uma chave bíblica e identifica essas palavras aí: compadeceu-se, compaixão. Compaixão. Tá certo? Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua santa palavra, aprendendo com Jesus a sermos pessoas cheias de compaixão. Compaixão com todos aqueles que estão ao nosso redor e que precisam de nós, Pai. Não dá para fazer pelo mundo todo, mas que nós comecemos com uma pessoa. Sejamos compassivos com alguém que está precisando nesse momento, na minha casa, no meu trabalho, na igreja. Que eu possa, Deus, sair da minha indiferença, da minha inércia, desse espírito crítico que eu tenho de ficar cobrando dos outros o que eu não faço nem por mim mesmo. Que nós sejamos batizados como igreja, como pessoas, como crentes, por esse espírito de compaixão. Que assim como Jesus Cristo, Ele era tomado de toda compaixão, que essa compaixão de Cristo também nos encha. Sejamos pessoas compassivas. Essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém.